Olá, meu amigo, minha amiga, você que está chegando no canal Mente Aberta, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite esse tempinho, verifica se a sua inscrição está ativa. Se não, já faça a sua inscrição, ativa as notificações para receber nossos conteúdos assim que postar um vídeo novo aqui no canal. Às vezes eu ando sumido, mas é por causa do tempo e a gente precisa dar conta de outras atividades também. Mas vamos falar de um assunto muito importante que aconteceu hoje, rolou hoje aí, muito importante, da primeira turma aí do Supremo Tribunal Federal, que voltou a colocar os nomes, né, voltou a dar um nome aí dos mais conhecidos da política brasileira no centro das atenções. Era esperada essa votação, a primeira turma da corte atualmente formada por Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino juntos decidiram condenar aí o ex-deputado federal e conspirador contra o Brasil, né, o Eduardo Bolsonaro, por um crime relacionado à tentativa de interferência no processo judicial que julgava o seu pai, né, o presidiário Bolsonaro, por tentativa de golpe. Então, o julgamento dele lá foi concluído e agora o do filho Eduardo. A decisão foi tomada por unanimidade entre os ministros que participaram do julgamento e gerou, claro, forte repercussão entre apoiadores quanto entre críticos da família Bolsonaro. Você sabe, né? Aquela gente que tem massa cefálica, mas fazem questão de não utilizar, né? É só de enfeite, mas que morrem de preguiça e não usam, né? Tem preguiça de usar. De acordo com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o Bananinha teria, no caso aí, atuado para pressionar instituições brasileiras, enquanto o ex-presidente Jair Presidiário respondia a processos relacionados aos acontecimentos políticos que marcaram o nosso país, as eleições 2022, ou seja, a tentativa de golpe que para eles que não conhecem ou fingem não conhecer aí a Constituição Federal, então e para fugir, né, de seus crimes e consequentemente escaparem da cadeia, então acusa aí a sustentativa aí, eles fingem não conhecer a Constituição para fugir disso. A acusação sustenta que houve uma tentativa de criar constrangimento externo capaz de influenciar decisões judiciais internas. Acho que ele também deveria ter sido julgado pelo crime de lesa pátria, tudo junto, já colocava num pacote só, tudo num só pacote. Vamos detalhar melhor então esse julgamento que o Brasil tanto esperava. A decisão tomada pela primeira turma aí do Supremo Tribunal Federal apresenta aí mais um capítulo, um período de forte tensão entre setores da política brasileira e as instituições responsáveis pela condenação dos processos, né, condução dos processos judiciais. Por unanimidade, os ministros que participaram do julgamento concluíram que havia sim, houve elementos suficientes para responsabilizar Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, entendimento que resultou na aplicação de uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Claro que ele não vai vir aqui para cumprir essa pena, né? Além do pagamento de multa, que eu também acho que ele não vai pagar. Está mais enrolado do que ele em carretel, né? Então, ele também não poderá votar, porque pela lei, né, pela nossa lei, o que a nossa lei diz, quem está condenado também perde seus direitos políticos. Resumindo, ele não poderá votar no seu irmão, mesmo estando nos Estados Unidos, porque o único cargo que se pode votar à distância, no caso, a partir de outros países, é o cargo de presidente da República.
O que eu acho, né, o que eu acho errado, considero errado, deveria ter uma grande lista aí de exceções, nem tão grande, mas uma lista bem simples, né? Vou até resumir aqui. Se ainda mora no Brasil e estiver viajando, né, uma pessoa que mora no Brasil esteja viajando apenas, né, apenas viajando a passeio ou a negócio, tudo bem, poderia votar, né, teria direito a votar. Agora, se já tem residência fixa em outro país, suspende, então já teria aí, o Brasil já poderia suspender o seu título. Aí sim, se um dia voltar a morar no Brasil, voltaria os seus direitos políticos normalmente, como qualquer outro cidadão, porque não vejo sentido uma pessoa, mesmo que seja brasileira, morando em outro país, vivendo sob outras jurisdição, possa votar e decidir a jurisdição, decidir, tomar decisões importantes para o nosso país, para outras pessoas que moram em outro país. No caso, eu não vejo sentido uma pessoa que vive em outra realidade querer decidir sobre a nossa realidade, mesmo sendo brasileiro. Não, eu não concordo com essa questão. Voltando ao julgamento do Bananinha, Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, todos seguiram a mesma linha de interpretação dos fatos, formando aí um placar de 4-0, goleada. Antes, a defesa tinha tentado impedir a votação, alegando que a turma não tinha o número de membros suficiente, né, o número de membros completo, que falta um. No caso, o próprio Senado impediu que a primeira turma estivesse completa, né, esteja completa, reprovando aí o Jorge Messias, indicado do Lula. No entanto, Alexandre de Moraes, relator do caso, não aceitou a alegação, pois o regime da casa diz que, do caso do STF, diz que o quórum mínimo para a votação é de pelo menos 3 membros. Né? Então, se existe 3 juízes que compõem a turma estão na corte, pode votar, pode haver a votação. Né? E na primeira turma tem 4. Assim, tinha o número exigido, né? O número mínimo exigido. Na avaliação da maioria dos magistrados, as ações atribuídas ao ex-deputado ultrapassaram aí os limites da manifestação política e configuraram, sim, uma tentativa de exercer aí pressão indevida sobre o andamento do processo judicial em curso, né, que era o processo contra o seu papo, né, o seu papai. O centro da acusação esteve relacionado ao período em que Jair Bolsonaro, né, o Jair presidiário, enfrentava investigações ligadas aos acontecimentos que marcaram aí a crise institucional após as eleições de 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Eduardo Bolsonaro teria utilizado sua projeção política e seus contatinhos, né, seus contatos internacionais, para buscar apoio de autoridades e grupos influentes nos Estados Unidos com o objetivo de criar mecanismos de pressão contra autoridades brasileiras. De acordo com a narrativa apresentada pela acusação, essas articulações não teriam se limitado a manifestações de opinião ou críticas políticas. A interpretação adotada pelos investigadores foi a de que existiu uma estratégia voltada para gerar constrangimentos institucionais, constrangimento institucional sobre integrantes do Supremo Tribunal Federal. Entre as medidas mencionadas durante o processo estavam pedidos relacionados à aplicação de sanções internacionais, restrições migratórias e iniciativas que poderiam produzir impactos econômicos sobre o Brasil. Acho que aí sim caberia muito bem o popular crime de lesa pátria. As acusações sustentou que essas motivações buscavam transmitir um recado às autoridades responsáveis pelo julgamento de Jair Bolsonaro, criando
um ambiente de pressão externa capaz de interferir no funcionamento moral normal das instituições brasileiras. Para os defensores da condenação, esse tipo de atuação ultrapassa os limites da atividade política tradicional e passa a representar uma tentativa de influenciar decisões judiciais por meios indiretos, né? No caso, meios indiretos. Por outro lado, os que não utilizam sua massa cefálica acham, né, que chamam isso aí de ditadura da toga e de pressão, de opressão aí à liberdade de expressão. A questão é que atualmente política internacional e os limites entre articulações políticas e interferência institucional. Esse ponto tem sido amplamente discutido por juristas, analistas políticos e observadores do cenário nacional, enquanto os inteligentes intelectuais consideram a condenação uma resposta necessária para proteger a independência das instituições, no caso até a nossa independência do próprio Brasil, né? A nossa pátria. Tem uns acefálicos que entendem que a interpretação adotada pela Corte pode gerar questionamentos sobre os limites da atuação de representantes políticos em ambientes internacionais. Aí agora eu me lembro de Donald Trump. Quer dizer que Donald Trump é o cara mais, digamos aí, se eles falam que aqui a gente tem ditadura da toga, que Lula é um ditador, imagina Donald Trump, né? O que eles não chamam de Donald Trump? Quer dizer que Trump seria o cara diplomático, quer dizer que ele seria o cara que tem a liberdade de expressão, o dono da liberdade de expressão, né? Então, o Lula, se o Lula fizesse a mesma coisa, será que eles iam dizer que o Lula seria o cara do momento, né? Que estaria dando aí o livre arbítrio de expressão, fazendo o que o Donald Trump faz, o maior ditador das Américas? Para mim, o que ele faz, sim, é que é ditadura, né? Então, não tem nada de democracia. Os Estados Unidos, que seria para ser, o país maior democrático do mundo, não me parece ser, né? Vamos voltando aqui ao assunto. Outro aspecto que chamou a atenção foi a situação da defesa do ex-parlamentar, como não houve contratação de advogados, né, de advogados particulares para atuar no processo e aqui no nosso país ninguém pode ser julgado sem direito à defesa, né? Aqui a nossa lei não permite que a pessoa seja julgada sem defesa. Então a representação ficou sob responsabilidade da Defensoria Pública da União. Essa circunstância também gerou aí comentários entre especialistas. Por quê? Já que processos de grande repercussão costumam mobilizar equipes jurídicas externas e estratégias de defesa mais amplas, mas a culpa de não ter advogados particulares não foi não é do STF, né? De não ter escritório famoso, não é da corte, mas sim do próprio réu, que não quis gastar seu rico dinheirão, né, para pagar alguém para fazer a sua defesa. Acho que ele viu que realmente o caso dele era perdido e deixou que sua defesa fosse paga mesmo pelo povo. Na verdade, é só o que eles sabem fazer, né? Viver do dinheiro público, do dinheiro do povo. Além da pena imposta pela justiça, né, a decisão pode produzir reflexos na esfera eleitoral, dependendo dos desdobramentos processuais e do trânsito em julgado. A condenação surge aí discussões sobre possíveis restrições à participação em futuras disputas eleitorais. Acredito que ele não vai participar nem tão cedo, porque ele não quer vir aqui para o Brasil, e no Brasil não é permitido eleição, candidatura à distância, né? Esse é um dos pontos que mais despertam interesse entre analistas políticos, que também dá
turma deles, né, da turma bolsonarista, para ver quem vai ficar com o seu gado, ou melhor, com os seus eleitores, porque a briga entre eles é sempre um divertimento à parte para nós que gostamos de ver aí os rachas entre eles, né, entre a turma. Mas independentemente da posição de cada pessoa sobre o caso, existe aí uma reflexão importante que precisa ser feita. Em um ambiente cada vez mais polarizado e é fundamental, né, analisar os fatos com atenção, buscar diferentes perspectivas e evitar conclusões precipitadas. Muitas vezes, informações chegam ao público já acompanhadas de interpretações prontas, narrativas consolidadas e opiniões que nem sempre apresentam o contexto completo dos acontecimentos, né? Então, tem pessoas que fazem uma notícia, uma reportagem já querendo que você acredite cegamente naquilo que ela está falando, que só ela fala a verdade. Por isso, é importante desenvolver o hábito de consultar diferentes fontes de informações, né, de informação, comparar versões, verificar documentos e acompanhar os desdobramentos dos fatos antes de formar uma opinião definitiva. Por isso que eu digo, você não precisa acreditar cegamente no que eu digo aqui, você é apenas uma parte para que você possa buscar mais informação. Nenhum cidadão deve aceitar automaticamente tudo o que lhe é apresentado, aceitar logo assim de cara. Temos que saber construir nossa opinião, nosso senso crítico, pois o pensamento crítico continua sendo uma das ferramentas mais importantes para compreender temas complexos como este e entre outros, principalmente os que a gente aborda, que eu abordo aqui no canal. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a decisão foi correta, a decisão da corte? Considera que houve uma tentativa de interferência institucional ou entende que houve apenas sua opinião política dentro dos limites da democracia? Ou seja, que o Eduardo apenas pôs sua opinião dentro dos limites, ou seja, dentro das regras, dentro das 4 linhas, como gostava sempre de falar o Bolsonaro, dentro das linhas da democracia. Deixe seu comentário aqui embaixo e participe do debate. Sua visão é muito importante para enriquecer o discurso e, claro, quem sabe ajudar outras pessoas a formar sua opinião, né? Ajudar outras pessoas a conhecerem diferentes pontos de vista sobre o assunto. E se este conteúdo trouxe informações relevantes para você, aproveite para deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para que você seja notificado pela plataforma e receber nossos vídeos assim que forem publicados, e compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares, grupos de discussões. Quanto mais pessoas tiverem acesso a diferentes informações e interpretações sobre os acontecimentos do país, maior será a possibilidade de construir aí debates mais amplos e consistentes, interessantes da gente debater e conversar. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue acompanhando o canal, participe das discussões e lembre-se sempre da importância de analisar os fatos por conta própria, buscando decisões, conhecimento, contexto e informações de qualidade antes de tirar suas próprias conclusões. E nos vemos então no próximo vídeo com o conteúdo que aqui eu trago para estabelecer aí a nossa conexão, porque trabalhamos aqui para que o Brasil continue sendo dos brasileiros.